Salve meu time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um conteúdo diferente. É um conteúdo mais preguiçoso que tem na internet, que é React, né? Só que eu não quero ficar aqui só reagindo a este vídeo aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Eu quero deixar também as minhas considerações. O vídeo é em inglês, mas tá com legenda em português, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui, ele tá falando aqui as únicas 10 dicas de equalização que tu precisa, então vamos ver, né? Vamos ver se é isso mesmo, e eu vou dar minhas considerações também, certo? In this video, I'm going to show you the only 10 EQ tips you'll ever need. And we're going to start right now. Number 1. Stay away from the solo button. When applying EQ to a track, try doing so while the whole track is playing. What counts in the end is how it sounds in the mix. Use the solo button primarily to identify problem areas in the sound. Number 2. Olha, deu uma dica legal aqui, né, que é sobre você não ficar equalizando os teus instrumentos. E aí, não importa qual instrumento, guitarra, voz, bateria, baixo, etc, sem ficar solando os canais, né. Eu acho que isso é um erro muito para quem tá começando, às vezes não consegue ouvir com tanta clareza, ou se você também tem uma monitoração ruim, né. E eu concordo com essa dica, eu acho que é uma dica válida sim, de você, na maioria das vezes, escutar no todo o contexto, mas lógico, de vez em quando você pode ir solando um pouco para ver certinho o que que tu tá fazendo, se de repente tem algum ajuste fino que tu pode fazer, mas eu acho que o principal dessa dica aqui é entender que o que importa realmente é o contexto, né, o geral, e não que você vai equalizar um instrumento, por exemplo, sei lá, uma guitarra, você vai equalizar ela solada, tá bonitinha, mas no contexto da mix não funciona, então não adianta, certo? Vamos ver qual que é a dica 2 aqui que ele tem pra gente. It's always better to remove frequencies you don't want to hear rather than boost the good ones. Raising the volume of something can make it difficult to distinguish whether the end result is better or just louder. Human hearing is far from perfect, so this can easily fool you into thinking that you've made the right decision, because louder always sounds better to humans. If you've watched our video about the loudness war, you know that louder always seems to sound better to humans. If you haven't seen it yet, then I recommend that you watch it as soon as you're done with this one. You can find the link in the description below. Number 3. Avoid massive cuts and boosts. Tá, ele deixou uma dica aqui que é interessante, mas assim, é ok, eu acho a dica anterior um pouco mais relevante, mas no caso dele dizendo pra você na maioria das vezes, na verdade dar preferência pra baixar frequências do que aumentar. O que no certo ponto, ok, faz sentido, porque você aumentando você vai ter uma percepção diferente, mas pra isso que a gente tem, né, o controle de saída do plugin ali, então você pode, equilibrar isso. Eu não sei se é a melhor dica não, porque às vezes você realmente, é mais fácil você aumentar uma certa região. Por exemplo, digamos que você queira aumentar 3 pontos na tua equalização, tá. Seria, sei lá, de 100 a 200, de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Então você vai criar 3 bandas. Se você quisesse abaixar onde você não queria aumentar, você teria que fazer isso em 4 partes, certo. Então, por exemplo, vou pegar o EQ aqui, ó. Digamos que eu quisesse desse ponto até aqui, desse até esse e esse até esse. Eu teria que abaixar aqui, aqui, aqui e aqui, ou seja, 4 pontos. Então dá mais trabalho e dependendo do que você estiver fazendo, e não sei se também é a forma mais fácil não. Querendo ou não também você tende pelo menos a ter um som um pouco mais baixo também, então depois você vai ter que pode precisar compensar o volume. Então acho que essa dica ela é mais ou menos, tá. Unless they're absolutely necessary. Generally, an adjustment of just a few dB will be enough. Keep in mind that your ears are easily fooled by anything louder sounding better, and boosting frequencies with EQ also will make it louder. So it's easy to get carried away with lots of unnecessary EQ boosts on everything. Number 4. The low end. Tá, aqui ele falou sobre cortes, depois ele falou sobre aumentar a frequência de novo, enfim, mas basicamente o resumo acredito que seja evitar movimentos muito bruscos na equalização se não for necessário, né. E aí, também acho que é interessante pra galera que tá mais iniciando, porque a gente tende no início, e aí eu acredito que isso, pelo menos foi um problema que eu tive muito com voz, tá, de querer
Em regiões que eu não queria tanto, por exemplo, tá, a voz tá um pouco abafada, então pegar ali 250, 300 Hz, abaixava muito. E aí quando eu escutava e depois a voz estava mais macia, digamos assim, eu achava que estava melhor. Só que às vezes perdia um pouco o corpo da voz, ou por exemplo, você quer um pouco mais de agudo na voz e aumentava muito. Então você ficar só comparando, só faz o movimento e não compara o antes e depois, pode ser um pouco perigoso, principalmente está no início assim, né, mas isso no geral. Então essa dica já é um pouco mais interessante, tá. Is often the most problematic part of the mix, and you should try to aim for clarity rather than just lots of woofing. When a track sounds muddy or muffled, it's usually caused by a buildup of frequencies in the low end area. In order to get a tight and clear low end, you should always low cut anything that's not a bass sound. This will make room for your kick and your bass to punch through in the mix. The low end is the most problematic area, and we want to keep that space reserved for the kick and bass elements. Bom, ele deixou algumas, como que eu posso dizer, algumas considerações, algumas situações que você não vai fazer isso, né. E aí sim, assim, você cria um espaço um pouco maior sim, mas dependendo do tipo de som, você pode perder um pouco do peso do teu som também, um pouco da característica. Então tem que observar muito, ainda mais elementos, às vezes, que você vai pegar de drum kits, né, enfim, que são elementos já muito processados. Então, por exemplo, você pega ali um hi-hat que ele já foi ultra processado várias vezes, já cortou todas as frequências que tinha grave, média dele, só tá aquele agudo mesmo, e aí não tem necessidade de você ficar abrindo um monte de EQ pra cortar, né, se o elemento ele não tem nada ali naquela região, né. E por que que eu tô dizendo isso, por mais que seja óbvio, porque eu já vi muito iniciante pegando e cortando a frequência de elementos que não tinham frequência nada ali. Então, por exemplo, o cara faz um corte em 300 Hz, só que o som começava a ter informação lá para 600.000 Hz, sacou? Só que o cara achava que fazendo esse corte liberava mais espaço. E não, se não tem frequência não vai mexer em nada ali, né, não vai modificar nada. Então só tomar um pouco de cuidado para de repente você não fazer processamento desnecessário e deixar o seu som também muito magro, tá? Mas já é uma dica interessante. Number 5. Don't EQ blindly because you think it's always needed. Some sounds don't need any EQing at all. More often than not, a slight low or high cut is all that is needed. Number 6. When using reverb, Essa dica já foi mais interessante, tá? Esse lance que a galera tem de querer colocar processamento sempre em tudo, eu abri a minha sessão de mix, eu nem ouvi direito, mas eu tenho a minha voz, eu sei que eu sempre começo com o equalizador na voz, depois comprimo, depois saturo, então o cara já chega, já começa, já faz tudo no automático. Não, para e escuta. Às vezes realmente não precisa, tá? Então essa dica 5, eu acredito que foi até a melhor do vídeo, por enquanto. always make sure to low cut the reverb itself, as it will often add unwanted low end rumble. Reverb takes up a lot of space in a mix. It also tends to push sounds to the back of the mix. I prefer to use reverb mainly on the mid frequencies. Number Nossa, aqui eu nem preciso falar nada, né. Em vários vídeos aqui do canal eu já mostrei pra vocês exatamente isso. Tem um vídeo inclusive, eu não lembro qual que é, se eu lembrar eu coloco no card aqui em cima, mas que eu falo literalmente isso, assim, eu praticamente, quase todos os efeitos, reverb, delay, eu tiro pelo menos a região aguda, tá. Grave também, mas assim, o agudo costuma me incomodar até mais, tá, dependendo do instrumento, obviamente, né. Então, voz, assim, eu não gosto daquele aspecto da voz, sabe, com aquelas ressonâncias agudas no reverb, né, então, eu praticamente quase sempre equalizo meus reverb, meus delays, enfim. 7. Always keep in mind that even a small dip in the low end can amplify the highs, and vice versa. Number 8. Tá, essa dica aqui, ok, nada a If you comentar. want to help your vocals or your main leads to cut through the mix, you may want to add a little boost at the frequency where the main body of the sound resides. In that case, you should make a similar cut in any sound in the background that could potentially be conflicting with them. Again, make sure that everything has its own place in the mix. Take extra care that your low end is sitting well in the mix. Use an EQ to low cut everything that's not a bass sound, so that the low end spectrum is reserved for the drums and the bass. Even hi hats tend to have some low rumble frequencies, and we don't want that. Number 9.
Ele tá misturando um pouco algumas dicas aqui, mas faz sentido, né. Eu também já falei isso em uns vídeos, que é você ir dosando, né. Ali até que ele pegou 2 faixas, aumentou uma e diminuiu outra. Eu já falei inclusive que às vezes o que basta é você pegar 2 elementos que tá conflitando e só abaixar a região do elemento que você quer mais pra trás, enfim. Então, às vezes a gente nem precisa dar esse boost que ele deu ali no primeiro canal de cima para evidenciar um instrumento, às vezes é só abaixar um pouco no que tá conflitando. Vamos ver que tem mais 2 dicas aí. Por enquanto o vídeo tá bom, tem algumas dicas ali que mais ou menos, mas por enquanto interessante. A good rule of thumb for EQing is to cut narrow and boost wide. Number 10. Be very careful when É, essa aí foi essa aí foi só pra monetizar o vídeo, né. using EQ during mastering. You should only have to use very minor EQ adjustments during the mastering process. If you feel you need to boost or cut significantly during mastering, then there's something clearly wrong with the mix, and you should go back and fix it there instead. Remember that even if it's just a tiny amount, frequencies Bom, deixa eu ver. tend to build up. Before you start EQing, Tá, ele vai falar outra coisa aqui, mas basicamente o lance da masterização, eu acho que é isso sim, tá. Esse lance de fazer movimentos muito bruscos, isso não só para equalização, mas qualquer, processamento na equalização pode significar que tá alguma coisa de errado na mix, né. Às vezes nem só na mix, na composição, na gravação e enfim. Então, é interessante, por mais que ele fez um corte ali que nem sempre eu faço, né, que a galera às vezes corta 20 Hz pra baixo, não é algo que eu faço sempre não, tá. Mas ele não deu essa dica como se ele fizesse sempre, então passa. try to determine what kind of sound you're dealing with. Is it a bass sound? Is it a mid range sound? Is it a high end sound? In what box should you place this sound? Determine what kind of sound it is and where it should sit in the spectrum, and EQ it based on that. Make sure that there's enough space for each individual element in your mix. If done right, this will tighten up the mix and make all elements stand out. It will sound crisp and clear. Now, there's a lot more to EQ than Bom, agora ele vai fazer o jabá dele aqui. E é o seguinte, galera, eu acho que é interessante o recado que eu tenho pra dar nesse vídeo é que talvez, às vezes, a gente não pode ficar muito cego com as dicas do YouTube, tá? Tem muita coisa interessante, tem muita dica ali válida, mas tem algumas dicas que são não é sempre, entende? Então não é que sempre vai fazer ali, igual eu falei, a dica 9 teve umas dicas pra trás ali que ele fez mais pra monetizar o vídeo, porque, né, precisa ter o tempo ali do YouTube. Mas enfim, são boas dicas, eu acho que vocês podem tirar algo relevante aqui. Só tomar cuidado pra não ficar sempre usando como regras e enfim, fechou? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, quero trazer mais reacts, tem muita coisa legal no TikTok, talvez pode ser até um vídeo mais engraçado aqui. Eu quero que vocês, me deem recomendações, me mandem links lá no Instagram também, que aí eu consigo saber o que vocês querem que eu reaja. Eu sei que tem uns vídeos meio absurdos por aí, eu tentei trazer um que eu concordasse, mas não concordasse 100%, mas eu sei que tem muito vídeo ruim por aí, que pode ser que eu traga pra cá pra ficar vendo, a gente ficar rindo um pouco aqui também, pra esse canal não ficar muito sério. Então manda lá pra mim na DM do meu Instagram, @2Roficial, que eu vou dar uma olhada e ver se faz sentido trazer pra cá, fechou? Se você quiser, tem meu curso de mixagem aqui embaixo, onde eu tenho o curso de mixagem e o curso de masterização, tudo no mesmo valor. A gente tá com as últimas vagas no valor de 50% de desconto, mais acesso vitalício, ou seja, depois que acabarem essas vagas, a gente vai dobrar o valor e vai ser acesso por 1 ano apenas, então tá valendo muito a pena você entrar agora. Se você é artista e quiser fazer teu próximo lançamento comigo e com o meu time, a gente tem toda a parte de produção, mix, master e lançamento, marketing, etc. do teu som. Também tem a minha escola para mixers e produtores, se você quiser aprender essa parte mais de venda de negócio. Tem meu Instagram e tem outros links aqui também, que eu tenho certeza que alguma coisa te interessa aqui embaixo, fechou? Tamo junto, meu time, até o próximo vídeo, é nóis e tchau.